pessoal, salve, salve, tá tudo bem aí? Gente, nós estamos inaugurando o nosso canalzinho aqui no YouTube. Tem alguns vídeos que nós colocamos, mas eles não eram específicos, né? Eu estava trazendo lá do nosso Instagram. O nosso Instagram é @orgonitesnova. Nós temos lá o nosso Facebook, Orgonites Nova Era, né? Então nós vamos começar falando com vocês sempre sobre orgonites. É o que nós fazemos, é o que nós adoramos fazer e é sobre o que nós gostamos de conversar. Hoje eu vou dar uma dica sobre como desenvolver o início de um orgonite, que é definir volume e massa para aquele molde, ok? Porque a gente tem assistido aí coisas horrorosas, né? Ontem eu dei uma olhada no YouTube em vários vídeos e percebi o seguinte, eu vi alguns vídeos aí que são coisas horrorosas. Aí eu começo a entender por que tem tanta gente fazendo errado. Um desses vídeos, mérito de quem colocou, tinha mais de 13 mil visualizações, ou seja, foram 13 mil pessoas que foram induzidas a fazer a coisa errada. É um festival de horrores, né? Então, orgonite, ele tem que ser balanceado. Por que a gente diz que tem que ser balanceado? Por exemplo, ó, isso aqui é a nossa criptonita. Eu já fiz um vídeo sobre como nós definimos a nossa criptonita. Essa aqui está em processo de montagem. Essa aqui é uma criptonita desse mesmo molde aqui pronta. Aqui já está num estágio um pouquinho, está quase pronta. E essa daqui nós vamos colocar na estufa para auxiliar a desmoldagem. É o que eu falo de volume e massa. Isso aqui, nós sabemos o volume e nós sabemos qual é a massa que ele tem que ter. Aqui quando nós produzimos, como a Arlete já sabe qual é a massa que tem aqui, ela já sabe quanto de resina, quanto de metal que tem aqui. Como vocês podem ver, aqui já foi colocada uma camada de metal, que é a quantidade de metal necessária para concluir esse orgonite. Então eu vou mostrar para vocês assim de uma forma bem prática. Eu não vou usar resina, porque não há necessidade, vou usar água, porque é com a água que a gente começa a moldar e desenvolver os projetos dos diversos moldes que a gente tem. Então dá uma olhadinha aqui. Eu vou definir como isso aqui ser um molde, é hipotético. Então eu vou colocar aqui, eu coloco o molde, ok? E eu vou definir o peso dele, o volume. Eu estou usando água. Nós aqui estamos ao nível do mar, então 1 centímetro cúbico é igual a 1 grama, ok? Então aqui eu tenho 236 gramas. As resinas que tem no mercado, elas têm peso específico entre 1,1 e 1,25, 1,1 kg e 1,25 kg por litro, ou 1,1 grama por centímetro cúbico, 1,2 grama por centímetro cúbico. Nós sugerimos o seguinte: pegue esse valor de 236 gramas e multiplique por 1,25. Você vai ter ali o peso da resina. Como nós sabemos que um orgonite é metade resina, metade metal, pelo menos um cristal piezoelétrico e uma espiral metálica, pode ser de qualquer metal, se usa cobre porque é barato, tem uma alta condutividade. Ok? Então, 236 gramas vezes 1,25 vai dar quase 300 gramas. Então, hipoteticamente, vamos supor que isso aqui fosse 300 gramas. Então eu tenho que ter 150 gramas de resina e 150 gramas de metal. A maioria do pessoal que faz por aí usa muito alumínio. Ok, dá para usar alumínio. Só que ele tem muito volume, porque quando se usa raspas, né, o peso específico do alumínio já é mais baixo. E o segredo dos orgonites são os metais que estão lá dentro, porque cada metal absorve uma quantidade diferente de onda eletromagnética. E o alumínio é mais ou menos 25%. Tem metais que absorvem muito mais. Dá para colocar alumínio, claro, porque o alumínio é interessante. Ele é brilhante, ele reflete luz, se você tem uma camada transparente. Como nós podemos definir este molde? Opa, dei uma saidinha rápida lá. Como vocês podem ver nos nossos orgonites, vocês podem verificar que eles têm diversas camadas. Aqui nessa parte transparente são 3 camadas, vocês não enxergam, mas aqui tem 3 camadas. Às vezes tem até 4. Então eu teria 4 camadas aqui, eu tenho uma camada aqui, tenho mais uma camada aqui, outra camada aqui, uma aqui, outra aqui. Então eu teria 4, 5, 6, 7, 8, 9 camadas só nesse orgonite.
Então é uma questão de você fazer a coisa com calma. Esse orgonite aqui já é diferente. Aqui nós temos uma camada transparente, uma camada com uma cor definida e mais a camada de fundo, que é a camada base do orgonite. Então aqui no nosso molde hipotético, você pode brincar com isso aqui. A primeira camada, dependendo do teu orgonite, por exemplo, suponhamos que ele seja uma pirâmide. Você pode usar molde de poliuretano, silicone, PP, vidro, aço inox, do jeito que você quiser, como você achar melhor. Até de madeira, se você quiser. Então você vai começar definindo, como é uma pirâmide, e eu tenho que fazer o ajuste para poder colocar lá dentro a espiral, então eu vou definindo aqui quantas camadas eu quero colocar. Então você vai brincando com o teu molde, definindo as camadas, sempre pensando na quantidade de metal que tu vais ter que colocar aqui para esconder o metal. Bom, então a minha primeira camada eu decidi aqui que eu vou colocar aqui. A segunda camada também vai ser transparente e vem até aqui. A primeira camada de metal vai vir aqui. Aqui eu quero fazer uma outra transparente. Aqui eu quero colocar mais um metal e assim por diante. Você define quantas você quiser. Mas o segredo de partida do orgonite é esse. Pegue o seu molde, coloca na balança, enche com água até o nível que você acha que seja conveniente. Você vai ter um volume de água. Então, gramas. Você pega aquele volume, aquele peso que deu, multiplica por 1,25. Ok? Então você vai ter a quantidade de resina. Como a gente sabe que é metade, metade, então você sabe que aquele deu 300 gramas, 150 gramas é de metal, 150 gramas é de resina. Aí você tem que se virar para ajustar todas as camadas para que o seu orgonite fique balanceado. 99% do que eu vejo por aí não tem nada de balanceado. A maioria nem orgonite é. São umas coisas coloridas e alguns aí nem acabamento fazem. Tem mais essa ainda. Quem trabalha com resina poliéster precisa fazer o processo de acabamento, de polimento do orgonite. Por quê? Quando você tira do molde, a maior parte do catalisador está nessas partes. E o catalisador pode te causar até alergias. É um produto químico que está aqui. A resina poliéster, assim como a epóxi depois de curada, vira um plástico termorrígido, entendeu? É um plástico inerte, não vai acontecer nada. Mas no caso do poliéster, você precisa remover da superfície o catalisador. Eu vejo gente fazendo pingente, aquele grude danado que fica imundo, fica sujo, pega sujeira, e as pessoas com aquilo na pele podem ganhar um problema de pele ali. Então as pessoas têm que ter cuidado para fazer o orgonite. Não é só misturar lá no copo e ficar vertendo nos moldes e entregar por aí. Não é bem assim. Calculem ele, façam com calma, como a gente sempre... Como vocês podem ver aqui em cima da mesa, aqui é um projetinho, que é normal nosso aqui. Aqui vão sair pingentes. Então, a Arlete, nós já temos as nossas planilhas definidas, que depois que a gente define o projeto, a gente sabe... Definiu as camadas, nós sabemos o que nós queremos colocar em cada camada, quanto vai de resina, quanto vai de metal em cada camada para dar o ajuste final. Aqui ela já começou a fazer o processo de pesagem, né? Ela já definiu que esses pingentes aqui vão ser com figura, né? Então nós já definimos as figuras. Aqui ela já tem as espirais separadas. Parte do metal está aqui. Para esses pingentes nós utilizamos moldes de polipropileno e por aí vai. Você pode usar de vidro, de silicone, como você achar mais conveniente. Então a nossa dica fica essa, para a definição do molde, o volume e a massa dos orgonites, para que vocês consigam balancear. Outra dica, se lá no finalzinho você não conseguir fazer exatamente 50-50, sempre deixa um pouquinho de metal. O metal é o motor do orgonite. Então se você tem um motor mais potente, você vai mais longe, ok? Então o segredo de aumentar aquele campo vibracional do orgonite, que a gente chama de área de abrangência, estão nos metais e nos cristais que você vai colocar lá dentro. Lembrando que o cristal tem que ter pelo menos um cristal piezoelétrico lá dentro. Então, as pessoas deem uma pesquisada no que são os cristais piezoelétricos. Sem cristal piezoelétrico, o orgonite não é funcional. Perfeito? Então nós queremos agradecer a todos vocês. Vão lá, deixa o joinha para a gente ali, nos ajude a iniciar esse nosso projetinho aqui no YouTube. Estamos à disposição, eu vou deixar na descrição abaixo desse vídeo
O que nós falamos aqui, ali vão ter os cálculos direitinho do que nós fizemos aqui para as pessoas mais ou menos acompanharem. Sugestões, críticas são sempre muito bem-vindas, desde que sejam produtivas, sejam educativas, né? Nós aceitamos sempre com bastante humildade. A todos vocês, uma boa semana então. Nos despedimos aqui pedindo novamente uma força, dá um joinha pra gente. Namastê.